Você já ouviu falar nos chamados pais tigres ou paternidade de tigre? Trata-se de um dos muitos métodos utilizados para a criação de filhos, em que os pais pressionam as crianças para que elas alcancem um alto desempenho acadêmico e tenham sucesso em outras atividades, como música, por exemplo. Isso se assemelha com a forma com que você cria seus filhos? Aqui é Ivan Lima e hoje vou contar a história de Jennifer Pan, uma mulher criada com um método, que mencionei, e que elaborou um plano para matar os pais por um motivo chocante. O caso aconteceu em 2010, ano em que Jennifer tinha 24 anos. Quando mais jovem, os pais dela a viam como a garota de ouro. Ela só tirava boas notas durante o ensino médio e ainda ganhou bolsa de estudos para a faculdade. Como forma de atender aos sonhos que o pai tinha, Jennifer se formou no curso de farmácia da Universidade de Toronto e logo arranjou um emprego em um prestigiado laboratório de análises sanguíneas. Eram realizações que enchiam a mãe dela, Bic Ha, e o pai, Ruey Rampan, de orgulho. O casal era imigrante que se mudou do Vietnã para o Canadá com o propósito de dar um bom futuro para os dois filhos e de ter uma vida diferente da que eles tiveram. Bic e Ruey trabalhavam em uma fábrica de autopeças para poderem pagar as despesas da família. E ao contrário do que pensavam, a vida perfeita da filha era uma grande mentira. E bota grande nisso. Para começar, Jennifer nem tinha se formado no ensino médio. Sabe a faculdade de farmácia que fora revelada aos pais? Ela passou longe. Considerada sorridente e com boas habilidades sociais para fazer amizade, o ensino médio foi um palco perfeito para ela descobrir o que queria da vida. No tempo livre, ela nadava e até praticava um tipo de arte marcial. Só que mais tarde, essa personalidade também se provaria ser uma máscara, um capuz para encobrir sentimentos de insegurança e vergonha. Enquanto os pais acreditavam que ela era uma estudante nota A, que é como se delimitam as notas em alguns países, a verdade é que ela tirava, na maioria dos casos, notas Bs. E uma nota B já era algo bacana, diga-se de passagem. Mas não para os pais de Jennifer. Com medo de sofrer algum tipo de castigo, ela alterou várias vezes sua real pontuação, na hora de mostrar aos pais. Ela chegou a ser aceita na Universidade Ryerson, bem antes de concluir o ensino médio. Mas a instituição retirou a oferta quando ela não conseguiu se formar, por não ter passado em uma disciplina do colégio. O medo dos pais descobrirem fez com que ela mentisse que já tinha data para começar a faculdade. A mentira de Jennifer era de que ela faria 2 anos do curso de ciência em Ryerson e pediria a transferência para a graduação em farmácia na Universidade de Toronto. O pai ficou tão contente que até a presenteou com um notebook antes das supostas aulas começarem. Jennifer chegou a comprar os livros e materiais escolares e também mentiu que participou da Semana dos Calouros. E quanto à mensalidade? Ela adulterou documentos e convenceu o pai de que estava recebendo uma bolsa de $3.000 canadenses. A rotina de Jennifer consistia em arrumar os materiais, pegar o ônibus e ir para as bibliotecas públicas, enquanto os pais presumiam que ela estava indo para as aulas. A jovem também mentiu que fez a transferência para a Universidade de Toronto. E na época da formatura, Jennifer mentiu que não havia convites o suficiente e que os dois não poderiam comparecer. Uma verdadeira bola de neve em que ela se meteu, não é? Depois de tantas mentiras, os pais começaram a desconfiar e passaram a seguir a garota, até que a verdade veio à tona. A situação na casa de Jennifer ficou totalmente diferente quando ela confessou todas as mentiras. Veja, os dois ensinaram os filhos a acreditarem que o sucesso acadêmico era de suprema importância para a vida e eles acabaram restringindo várias atividades dos filhos para garantir isso.
Jennifer, por exemplo, tinha várias atividades extracurriculares durante o ensino médio e era proibida de frequentar quaisquer tipo de festas e também de namorar. Ela chegou a praticar patinação artística, natação e piano. Na casa dela havia troféus que faziam parte da decoração. Então, descobrir que a filha tinha dito tantas mentiras foi um baque muito grande para Bick e Ruey, fazendo-os sentir que todo o esforço tinha sido inútil. Mesmo adulta, eles a proibiram de usar o celular, restringiram o notebook e ela não poderia mais se encontrar com o namorado chamado Daniel Wong. Como você deve imaginar, Jennifer ficou com muita raiva de tudo, principalmente porque era uma época em que ela estava ganhando um pouco mais de liberdade. A ideia de que a vida dela seria melhor sem os pais começou a surgir. E com a ajuda do namorado, ela elaborou um plano para matar os dois e, digamos, se libertar. Talvez toda essa situação te lembre um caso parecido que tivemos aqui no Brasil. O de Suzanne von Richthofen, a mulher que arquitetou o assassinato dos próprios pais em 2002. Além da coincidência brutal em relação ao crime, o nome dos namorados de Suzanne e Jennifer é o mesmo, Daniel. Se você quiser saber mais sobre essa chocante história brasileira, que vai até virar filme, deixe nos comentários que nós trazemos para você. Bom, todo o caso de Jennifer foi detalhado em uma reportagem do portal Toronto Life, escrita por Karen Cahill, uma antiga colega de ensino médio dela. É dito na matéria que ela fez o papel de uma garota de 24 anos, impotente e desesperada, que ligou para a emergência para relatar o ocorrido. O plano de Jennifer e do namorado era realizar o assassinato e fazê-lo parecer um assalto, que deu errado e acabou na morte de Bick e Ruey. Jennifer calculou que herdaria cerca de $500 mil, quantia que ajudaria os dois a morarem juntos sem que os pais dela se intrometessem. Daniel entregou um celular novo e um chip diferente para Jennifer, além de colocá-la em contato com um homem chamado Lenford Crawford, que realizaria o assassinato. Ele disse que a taxa normalmente era de $20 mil, mas que faria por 10 mil, já que seria para alguém que Daniel conhecia. Na noite em que o plano seria realizado, 8 de novembro de 2010, David Milvaganam, um amigo de Lenford, entrou em contato com Jennifer. Pouco tempo depois da ligação, ela foi até a porta da frente e a deixou aberta. Após sinalizar pela janela, provavelmente para dar ok ao plano, é dito que Lenford, David e um terceiro homem, Eric Querty, entraram na casa, todos armados. Vale lembrar que o irmão dela não estava lá no momento em questão. O que aconteceu a seguir foi bastante perturbador. Um dos homens apontou a arma para Bick, que estava sentada em frente à TV. Outro subiu as escadas, bateu com a arma na cabeça de Ruey, o tirou da cama e o levou até a sala, para junto da esposa. Com um cadarço, o terceiro homem amarrou os braços de Jennifer, lá no quarto dela. Ela deu a ele cerca de $2.500 em dinheiro e depois pegou mais dinheiro no quarto dos pais dela. Os três homens se reuniram no andar de baixo, exigindo que o casal revelasse onde estava mais dinheiro na casa. Apavorada, Bick se derramou em lágrimas e pediu para que eles não machucassem Jennifer. No momento, um deles chegou a bater com a arma na nuca de Ruey. Os homens levaram o casal ao porão e cobriram a cabeça deles com cobertores. 2 tiros foram dados no pai de Jennifer. Um acertou o ombro e outro o rosto. Quanto a Bick, eles atiraram 3 vezes na cabeça dela, matando-a na mesma hora. Jennifer conseguiu se desamarrar, ligou para a emergência e pediu ajuda. Mesmo com os 2 tiros, Ruey sobreviveu. Ele subiu as escadas e foi até a porta da frente, onde foi visto por um vizinho que também ligou para a emergência. Ele foi levado ao hospital e ficou em coma até o dia 12 de novembro, quando acordou e descobriu que um osso próximo ao olho estava quebrado.
Havia fragmentos de bala no rosto que os médicos não conseguiram remover e um osso do pescoço tinha sido prejudicado. Por conta das inconsistências no depoimento de Jennifer e demais evidências, a investigação chegou à conclusão de que ela estava envolvida no crime. O julgamento, que durou quase 10 meses, teve mais de 50 testemunhas e 200 exposições. Jennifer, o namorado e 2 dos homens contratados, Langford e David, foram considerados culpados de homicídio em primeiro grau, o equivalente ao que chamamos de homicídio doloso qualificado. Já Eric, que faleceu em 2018, foi julgado separadamente, porque o advogado dele havia ficado doente na época. Ele foi sentenciado a 18 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional somente após 9 anos. O caso tomou conta da mídia e gerou diversas discussões, abordando que as motivações não giram em torno apenas da forma de criar os filhos. Também deveria ser levado em conta questões de saúde mental de asiáticos americanos que sofrem pressão e as subjetividades do caso de Jennifer. A discussão sobre essa triste e chocante história eu deixo com vocês. Comentem aqui embaixo o que acharam e não deixem de curtir o vídeo e assinar o canal. E até a próxima. Tchau.